Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de indicação de livros para vocês lerem nesse Halloween. E nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Gótico Mexicano, da autora Silvia Moreno Garcia. Esse livro ele foi trazido ao Brasil pela Dark Side e ele tá nessa edição linda, capa dura. Como sempre, né? A Dark Side fazendo livros maravilhosos. Foi um livro que me surpreendeu bastante pelo conteúdo, porque eu não esperava encontrar o que eu encontrei aqui nessa história. Então espero que vocês gostem, que estejam confortáveis aí, onde quer que vocês estejam assistindo esse vídeo. Espero que vocês assistam até o final, que tenham um momento bom aqui junto comigo nesse meu cenário de Halloween. Então é isso, gente, bora logo lá pro vídeo, né, pra resenha desse livro. Então, gente, aqui na história a gente vai conhecer a Noemi Taboada. Ela vive ali no México, né, nos anos 1950, e ela é uma moça, assim, muito à frente do seu tempo. Ela é uma mulher que não se apega a nenhum homem, ela ainda não decidiu bem o que ela quer fazer da vida, ela já passou por 3 faculdades e ainda não decidiu o que ela quer pra vida dela. Ela não sabe qual é a grande paixão dela, qual é a grande vocação dela. Mas no momento aqui, no presente momento aqui do livro, ela tá muito focada em querer estudar antropologia. Então ela quer fazer isso na faculdade e quer fazer mestrado também nessa área. Porém, para ela fazer esse mestrado, ela precisa entrar numa faculdade que o pai dela não aprova. É uma faculdade que, assim, eu acredito que para ele não traria muitos benefícios para ela como mulher naquela sociedade. Então o pai dela só quer que ela estude numa faculdade específica para mulheres, mas ela quer ir para outra, que eu acredito que é unissex, e junta ali os dois sexos, né? Então ela quer ir para essa faculdade de qualquer jeito, mas o pai dela não quer aceitar. E é nesse momento que entra o enredo da história, né? É com essa vontade dela de estudar que ela acaba aceitando uma coisa que vai mudar a vida dela para sempre. Então aqui nas primeiras páginas do livro, a Noemi, ela tá numa festa junto com um garoto ali que ela tá ficando e conhecendo e tudo mais, mas como ela é uma pessoa que não se apega, que não quer saber de casamento por enquanto, ela não liga muito pra esse menino. Ele só tá ali pros momentos em que ela quer se divertir, pra festas e tudo mais, e aí ela tem a companhia dele. Esse menino não é aprovado pelo pai dela, o pai dela não gosta dele de jeito nenhum, porque ele não é de uma classe social elevada como ela, né? A Noemi, ela é uma menina rica e o garoto com que ela tá, ele é um menino, assim, digamos, de uma classe mais baixa do que a dela. Então o pai dela não acha que ele é um bom partido pra ela e acha que se ele vinha pedir ela em casamento, ela vai acabar aceitando e isso vai ser um desastre pra família. Mas ela não quer casar com esse menino, ela não tá nem aí pra ele, ela só gosta mesmo de curtir a vida com ele, né? Então é isso, ela tá nessa festa com ele e aí ela acaba recebendo o telefonema do pai dela dizendo pra ela voltar urgente pra casa. No momento em que o pai dela fala isso, a Noemi fica com muito medo, ela... Não digo medo, ela fica um pouco apreensiva porque ela acha que o pai dela descobriu que ela tá nessa festa com esse menino e vai querer conversar com ela sobre isso, né? Vai chamar a atenção dela ali, puxar a orelha dela por causa disso, porque ela tá com esse garoto. Então ela volta pra casa correndo praticamente e quando ela chega lá, ela encontra o pai dela no escritório. E nesse momento o pai dela vai comunicar a ela de que ele recebeu uma carta da prima da Noemi, que é a Catalina. Nessa carta, o conteúdo foi muito estranho e o pai dela compartilha com ela sobre isso, né? Na carta a Catalina diz que o marido dela tá envenenando ela, que ela precisa de ajuda, que a casa onde ela tá morando depois do casamento tá fazendo muito mal a ela, enfim. O conteúdo é muito perturbador da carta e o pai da Noemi, como ele é um homem muito ligado à imagem, às aparências, ele fica muito preocupado porque a última coisa que ele quer é um escândalo no meio da família Taboada, né? Que é a família dele. Então, ele diz pra Noemi que ele precisa da ajuda dela pra ir até a casa da prima, né? Pra ela ir até a casa da prima pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E ele fala pra ela que se ela fizer isso, ele vai deixar ela fazer a faculdade que ela quiser, onde ela quiser, independente se ele acha que é boa ou não pra ela, ela vai poder fazer o mestrado dela na faculdade que ela quer.
Então a Noemi no início ela fica muito relutante porque ela tem os compromissos dela, né? E a prima dela já é bem grandinha, já sabe lidar com os problemas dela só, né? Então ela não quer muito ir, mas no momento que o pai dela fala que ela pode fazer, se ela for, ela vai poder fazer essa faculdade que ela tanto quer, os olhos dela brilham e ela fala, não, eu vou e tá tudo certo, porque ela quer muito fazer essa faculdade. Então ela aceita ir atrás da prima dela pra saber o que tá acontecendo só por causa disso. Então assim, gente, essa conversa que ela tem com o pai é no domingo. E na segunda-feira já tá organizada a viagem dela pra ela ir pra uma cidadezinha lá no México chamada El Triunfo. Então na segunda-feira mesmo ela já parte, né, pra essa cidadezinha onde a prima dela tá morando após o casamento. E chegando lá, ela é recebida por um garoto muito estranho. Ele é muito pálido, loiro e muito calado. Ela acha ele muito esquisito. E nesse momento ele tá indo lá buscar ela, lá na estação de trem. Ele vai buscar ela de carro, esse menino, que é o Francis, né, que é um dos personagens, digamos assim, principais do livro. Ele busca ela de carro e leva ela até a mansão que a prima dela tá morando junto com o marido, né? Essa mansão, ela se chama High Place e eu já falei aqui em vídeos anteriores que antigamente, né, famílias abastadas, né, com grande poder aquisitivo, que tinham mansões e tudo mais, principalmente no século XIX, XVIII, por aí, eles davam nomes às suas propriedades, né, suas mansões. Então aqui com a família do marido da Catalina, que é a prima da Noemi, não é diferente. Eles têm essa mansão lá no México e o nome da mansão é High Place. Então a Noemi vai para High Place e se instala ali, né? Ela conhece a família do marido da prima e no primeiro momento ela acha todo mundo muito esquisito. Eles são muito calados, muito retraídos, eles não conversam muito, a casa é cheia de regras, por exemplo, eles não podem conversar na hora do jantar. Ela é uma menina que fuma, ela fuma bastante e lá na casa ela é proibida de fumar. Outra coisa também é que ela não pode sair da casa sem dizer pra onde vai, sem dar satisfações, né? Pra onde ela tá indo, com que ela tá indo, como ela vai. Então é uma casa cheia de regras, é uma família muito esquisitona. Assim que logo no primeiro momento ela tem um choque, a Noemi, ela tem um choque de realidade porque ela é uma menina toda expansiva, toda alegre, que gosta de sair, festejar, ouvir música, ela tem uma grande paixão por música e ela é toda brincalhona, enquanto essa família que ela tá servindo de hóspede ali é uma família muito esquisita, que não conversa com ela, que é muito grossa e muitas vezes, né, os integrantes ali da família são muito grossos com ela e muito severos também, né, então ela tem esse choque e a partir daí, gente, é só pra trás, né? Daí pra frente é só pra trás as coisas que acontecem nesse livro. Então, a partir de agora eu vou tomar um cuidado maior pra não dar nenhum spoiler pra vocês, mas a partir do momento em que a Noemi chega na casa, ela tem esse choque, como eu falei, né, pra vocês. E ali ela vai conhecer o Francis, que foi quem buscou ela. Ele é primo do marido da Catalina. Ele vai conhecer o marido da prima, que é o Virgil. Vai conhecer também a mãe do Francis e o pai do marido, né, no caso o sogro da prima dela. Então ela vai conhecer esse pessoal lá, além de 3 criados também que eles têm ali na casa. E ela vai convivendo com essas pessoas, ela vai ter contato com a prima dela e ela vai perceber que a prima dela realmente está muito esquisita. Ela diz ouvir vozes nas paredes da casa, ela diz que vê coisas e que, enfim... Ela fala coisas pra Noemi que assustam muito ela, né? E ela acaba pensando que a prima dela não tá ali com uma mísera, digamos assim, porque o pessoal da casa diz que a Catalina tá com tuberculose. E ela escreveu aquela carta lá no momento de uma febre intensa e ela tava alucinando. Só que no decorrer da estadia da Noemi, ela vai percebendo que uma simples tuberculose não faria isso com a prima dela, né? Não faria ela enxergar coisas, alucinar e tudo mais. Então, a Noemi começa a acreditar que a prima dela precisa de cuidados psiquiátricos, que ela tá com algum problema, né, com algum mal na mente, né, que alguma coisa ali tá perturbando a mente dela, né, e não o corpo. Então, a Noemi, ela vai passar os dias ali na casa como hóspede e ela vai conhecendo mais as pessoas ali que moram naquela casa e também vai conhecendo o passado dessas pessoas, né, a história da vida deles e tudo mais.
E a partir desse momento que ela vai se embrenhando ali pelas histórias da família, ela percebe que o buraco é muito mais embaixo, né? Ela vai descobrir segredos ali horríveis, gente, horrendos. Então, eu vou parar por aqui porque se eu falar mais alguma coisa, eu vou acabar dando algum spoiler. Mas a gente passa o livro inteiro acompanhando a Noemi nessa busca para descobrir o que está acontecendo com a prima dela e quais segredos essa família do marido da prima esconde, né? Por que que eles são tão estranhos? E como eu falei, o que ela descobre é horrível, gente. Horrível, horrível mesmo. Só lendo mesmo pra vocês descobrirem o que é, porque mesmo que eu tentasse explicar aqui pra vocês, talvez ficasse tudo confuso e vocês nem entenderiam. Eu até tentei explicar essa parte pro meu noivo e, gente, foi uma tentativa assim bem complicada, né? Pra fazer ele entender o que foi que eu li aqui, qual era o segredo dessa família que tanto perturba a gente, né, no decorrer da história. Mas enfim, saindo da sinopse agora do livro, né, que é isso que eu falei pra vocês agora, é só a premissa, é basicamente do que a história trata. Eu vou falar um pouco do que eu achei sobre a história. Então, como eu falei, foi uma história que me surpreendeu bastante, principalmente por causa desse segredo que a família do marido da prima da Noemi esconde. Eu comecei a ler esse livro esperando que fosse um livro de Casa Mal Assombrada, só que no fim não era nada sobre isso, gente, não tinha nada a ver. Era uma coisa assim muito pior do que só uma casa mal assombrada. A mansão High Place, né, aqui no livro, ela é praticamente um personagem da história. E assim como todo livro de Casa Mal Assombrada, né, a casa sempre é um personagem ali. Então aqui não é diferente. A casa ela é um personagem praticamente. Mas o que dá mais enfoque aqui é esse segredo da família. Não é fantasmas, aparições e tudo mais. É o segredo em si e o que ele traz de tão mal ali pra prima da Noemi. Então, ele é um livro, assim, gente, que eu acho que é pra pessoas com estômago forte. Porque tem cenas aqui muito nojentas. Essa é a palavra certa pra usar. Tem cenas aqui que eu, que sou uma pessoa que... eu já tô acostumada a ler livros de terror, de horror, de suspense e tudo mais. Eu fiquei enjoada de ler essas cenas, gente. Então, são cenas assim que, pra você que é sensível, eu não recomendo que leia, né? Que tenha uma experiência com esse livro, porque não vai ser muito prazerosa essa experiência. Então, aqui no livro tem alguns gatilhos, assim, por exemplo, estupro, tentativas de estupro, né? Algo muito presente aqui nesse livro e também é uma história que lida com o incesto, gente. Então, pra você que não gosta desses temas, eu também não recomendo a leitura desse livro. Mas, no todo, assim, é uma leitura bastante interessante pro Halloween, que eu acho que vai fazer você ficar pensando. No fim, eu ainda fiquei pensando bastante na história. Eu terminei de ler na sexta-feira e eu passei o final de semana inteiro com essa história na cabeça, pensando no que aconteceu, no desfecho dos personagens. Aqui também você vai encontrar um pouquinho, assim, um pouquinho, bem pouquinho mesmo, de romance, né, entre a Noemi e o Francis. Pra quem gosta de terror misturado com romance, é bastante interessante. Apesar de que o romance, ele fica bem em segundo plano. Ele quase não é o foco da história, né? Então tem ali uma tensão sexual entre os personagens, entre a Noemi e o Francis, mas não é nada assim que deixe o terror, né, o suspense, o mistério que tem aqui de lado, né, digamos assim. Então, pra quem gosta dessa mistura, né, de romance com mistério, é também uma boa dica pra vocês lerem agora nesse Halloween. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui nesse livro é que ele se passa, como eu disse, ele se passa no México, né? A história toda é ambientada ali no México, na cidadezinha de El Triunfo. Mas eu não tô acostumada a ler livros que se passem em outros lugares que não sejam na Europa. É triste, mas eu não consigo encontrar livros dessas temáticas, né, de mistério, suspense, que não se passe ali pela Europa, pelos Estados Unidos e lugares assim, entendeu? Então, quando eu peguei esse livro pra ler, eu fiquei muito surpresa com o fato de que a autora, ela explorou bastante a cultura mexicana, ela explorou muito a história, né,
mexicana e tudo mais que aconteceu ali durante a história do país e tudo mais. Então, lendo aqui no final do livro, a gente tem uma partezinha falando um pouco sobre a autora, né, como em qualquer livro. A gente vê que ela nasceu no México, né, apesar de morar no Canadá. Eu acredito que ela mora no Canadá agora atualmente. Mas ela nasceu no México, ela é mexicana, então a gente sabe que ela tem conhecimento e propriedade do que ela está dizendo, né. Então isso foi outra coisa muito interessante, né, de ver uma pessoa que nasceu ali, onde se passa a história, escrevendo sobre o lugar onde ela nasceu, né, sobre o país dela. Então é muito legal quando a gente vê autores assim, que escrevem sobre coisas que eles basicamente vivenciaram. Talvez ela não tenha vivenciado nenhuma guerra, nem nada, mas ela conhece a história do país que ela nasceu, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é muito legal, eu gosto bastante quando eu encontro livros assim, porque geralmente a gente encontra livros que são escritos por pessoas que não conhecem a história do lugar onde elas escrevem. Então, ou não conhece a cultura sobre a qual ela está escrevendo. Então fica uma história muito rasa, muito assim, sem profundidade, sem conhecimento, sem nada. E aqui não, a autora, a gente vê que ela conhece, que ela estudou também bastante para escrever sobre o que ela estava escrevendo, né? Então, só por isso eu já recomendo bastante a leitura para vocês que, assim como eu, nunca leram nada assim sobre México, sobre qualquer outro lugar que não seja a Europa, né? Esse livro aqui, ele é um bom ponto de partida, né? Para conhecer outra cultura, outro estilo de escrita, né? Porque foi uma escrita bastante diferente, acho que pela cultura, pela história ali do país, foi bastante diferente do que eu já tinha lido antes. Então é um livro bastante interessante para você que quer conhecer o México um pouquinho mais. Principalmente o México nos anos 1950, né? Pra vocês verem como é. Pra vocês terem uma ideia que no livro, a própria personagem principal, a Noemi, ela diz que ali naquela época as mulheres não podiam nem mesmo votar ali no México, né? Em 1950. Então, a gente já tá aí conhecendo numa história fictícia, a história bastante real, né? Do país e tudo mais. Então, é um livro muito interessante pra você que quer conhecer aí outra cultura. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da indicação de leitura. Como eu falei, ele é um livro com cenas bastante nojentas, mas não é um livro assim que vai te dar medo, que não vai te deixar dormir. É um livro que vai te deixar pensando muito no que você leu e também vai te deixar um pouco surpreso com tudo que acontece aqui dentro. Ele é um livro curto, ele tem 200 e poucas páginas, acho que 300 páginas. Não, ele não chega a 300 páginas esse livro. Então é um livro pequeno que dá pra você ler em um dia, se você tiver tempo. Então eu recomendo bastante pra você que quer alguma coisa assim mais interessante, diferente nesse Halloween. É um livro bastante legal, né? Pra você que tá buscando isso agora. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, por favor. Não esqueçam de ativar o sininho, porque é muito importante, né? Já que o YouTube ele vai entregar pra você todos os vídeos que eu postar, ele vai mandar uma notificação pra você caso você ative o sininho. E é isso, obrigada por assistir até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!